Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 15 de setembro, dia de Nossa Senhora das Dores, e hoje nós celebramos o 23º domingo do tempo comum. E eu quero te convidar a meditar comigo a palavra e a invocar, antes dessa meditação, a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, vamos tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nós terminamos de ouvir esse Evangelho nesse 24º domingo do tempo comum. E a pergunta inicial desta nossa meditação da palavra deve ser: eu quero salvar a minha vida ou estou disposto a perdê-la por causa do Senhor? Quero guardar a todo custo aquilo que é meu ou estou disposto a entregar nas mãos do Senhor aquilo tudo que me pertence? Tenho a coragem de renunciar a mim mesmo, aos meus bens, aos meus entes queridos, aos meus sonhos, às minhas próprias ideias e convicções, para abraçar o projeto de Deus para mim? Vejam, na liturgia de hoje o Senhor nos apresenta a cruz, que para muitos, no seu tempo e ainda nos dias de hoje, é um escândalo. A cruz que é sinal de morte, de destruição, de humilhação, de desprezo. A cruz que é uma tortura insuportável aos olhos do povo de então e também aos olhos do povo de hoje. Mas nós, os cristãos, sabemos que a cruz é a chave que nos abriu as portas para a eternidade. Nós sabemos que a cruz é como uma ponte pela qual nós atravessamos deste mundo para o próximo. A cruz é o instrumento de salvação desejado pelo Senhor para que por meio dele o pecado e a morte fossem vencidos definitivamente. O Senhor passou pela cruz, não se furtou a este sacrifício, abriu mão de tudo, ofereceu-se inteiramente por nós, para que nós tivéssemos a vida e a vida em abundância. Nós somos discípulos, mas nós estamos dispostos a seguir o caminho do Mestre, a trilhar os passos que o Mestre trilhou, a oferecermos a nossa vida em sacrifício, como o Mestre ofereceu? São Tiago, na segunda leitura de hoje, vai nos falar da fé pelas obras e fazer uma comparação com aqueles que dizem ter fé, mas não têm obras. São Tiago vai dizer que as obras devem acompanhar a fé. A grande obra do Senhor Jesus
esse processo todo de evangelização, culminou com o seu sacrifício e a sua entrega. Aquele que tem fé verdadeira entende que não pode ser apenas um espectador do processo de evangelização, dessa chegada da palavra aos corações. Ele não pode ser uma pessoa que fica ali assistindo o desenrolar da história, a pregação do Evangelho. Não, ele está junto fazendo, ainda que isto lhe custe a vida, ou lhe custe humilhações, desprezos, perseguições. Aquele que tem a consciência de que também é protagonista do processo de evangelização, do fazer Jesus conhecido e amado, do apresentar a sua doutrina e vivê-la, este não se importa em servir. Este, pelo contrário, está disposto a dar-se inteiramente, como o próprio Senhor no Evangelho recomenda. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Às vezes, caríssimos, a cruz é justamente esse serviço generoso pelo reino dos céus. Serviço que nos traz humilhações, incompreensões, perseguições, dificuldades mil. Mas aquele que não se importa com essas coisas, porque sabe que está fazendo o que Deus quer, porque entende que essa é a sua missão de batizado e que ele deve seguir anunciando o Evangelho, custe o que custar, este está alegre. Se nós tomarmos a primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, nós vamos ver uma parte do cântico do servo sofredor. Ora, e nela Isaías vai colocando a verdade de Deus para nós. Ora, se o Senhor é meu auxiliador, quem vai me destruir? Quem me combaterá e me derrotará? Apresentai-vos, diz Isaías, apresentai-vos, os meus inimigos, os meus combatentes, os meus perseguidores. O Senhor é a meu favor, Ele é meu auxiliador, ou seja, é o Senhor quem vai combater. Eu sou simplesmente um servo, mas é o meu Senhor quem combaterá por mim. Então, que eu faça, que eu trabalhe, que eu mostre, que eu leve a palavra, que eu a testemunhe com toda alegria. Nós temos aí uma horda de cristãos tímidos, que têm vergonha de dizer que são cristãos, porque têm medo de ser cancelados pelo sistema, porque vivem muito mais de aparência do que de fato a sua fé, porque estão muito receosos de serem excluídos de todos os lugares, convívios, de todas as situações. Mas eu não preciso renunciar a mim mesmo para tomar a minha cruz e chegar ao céu? E renunciar a mim mesmo significa renunciar ao bem-querer das pessoas, renunciar à estima do mundo, renunciar aos holofotes. Eu estou disposto a isso? Estou disposto a ser perseguido? Outro dia, conversava com uma comadre minha e ela me falando que numa conversa com outro sacerdote, ele disse que não estava preparado para ser perseguido. Ou seja, faria o jogo do sistema, mas não se colocaria como um defensor da fé, porque não queria ser perseguido. Como esse sacerdote, tantos homens e mulheres na vida da igreja fazem o mesmo. Mas eu lhes pergunto, aqueles que não testemunham Cristo diante dos homens, serão testemunhados por Cristo diante de Deus? Aqueles que não se manifestam a seu favor publicamente diante do trono de Deus, serão reconhecidos pelo Senhor? Jesus é claríssimo. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Irmãos caríssimos, nós precisamos aprender a romper com esses esquemas. Precisamos vencer o respeito humano. Porque o respeito humano nos impede de darmos o máximo e o melhor de nós mesmos pelo reino dos céus. O respeito humano nos impede de irmos aonde Deus quer que nós possamos ir. O respeito humano
cancela em nós toda e qualquer atitude em prol do reino dos céus. Porque nós ficamos sempre com receios, sempre com medo de magoar um, de magoar o outro, de discordar de um. Nós não podemos ter esse receio. E por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Quem fala através de nós, quem prega através de nós, quem realiza o trabalho através de nós é Jesus. Claro, para isso nós devemos estar preparados e nos preparamos pela oração, pela vida sacramental, pela leitura da palavra, pelo estudo da doutrina. Uma vez preparados, uma vez na graça de Deus, é Deus quem vai fazer. E é por isso que, como salmista, nós podemos dizer: andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso, que muitas vezes é esse mundo, eu não estarei sozinho. E por quê? Porque o Senhor está comigo, com o seu bastão e o seu cajado. E Ele me defende. Deus não deixa desamparados aqueles que são fiéis. Deus não despreza aqueles que abrem mão de si mesmos para fazerem a sua vontade. Deus é fiel. E para além da sua fidelidade, Deus é justo. Portanto, o Evangelho de hoje nos convida a esse sacrifício da nossa vontade, do nosso querer, até mesmo da nossa vida, enquanto nós a conhecemos e estabelecemos neste mundo. Nós não pertencemos a nós mesmos. Tudo que nós temos e somos pertence a Deus. E se pertence a Deus, eu não posso ter dificuldades em renunciar àquilo que não me pertence. Jesus sabia disso e foi capaz de renunciar ao seu bem mais precioso, que era a sua vida. Mas a renúncia do Senhor, o seu sacrifício, trouxe-nos eternidade. Eu e você, voltando à pergunta do início, estamos dispostos a renunciar a nós mesmos, tomarmos cada um de nós a nossa cruz e a levarmos com paciência em direção ao céu? Temos fé suficiente para entender que esta é a obra que Deus quer de nós? Nesse mundo consumista, hedonista, nesse mundo relativista, onde a fé não importa, onde a verdade cada um a constrói, nós estamos dispostos a empreender essa obra, esse testemunho pessoal de entrega ao Senhor? Se sim, é hora de começarmos. E se começarmos, o Senhor nos auxiliará. Hoje, domingo, eu te convido a não deixar de ir à casa de Deus. O domingo é o dia sagrado para nós, os cristãos. É o dia de nos reunirmos em Assembleia Santa e, nesta Assembleia Santa, experimentarmos o poder salvador e transformador da cruz. Sermos alimentados pela Eucaristia e pela Palavra e sairmos dali renovados, dispostos a renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos em direção ao céu. Vamos pedir a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.